Fala galera, muito bom dia! Começando o Morning Call na parte de Equities, agora aqui no Instagram da Guide Investimentos. Segunda-feira se iniciando, vamos com tudo falar sobre o noticiário corporativo. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos, uma ótima manhã para todos vocês. O Alejandro estava meio chateado, né, com Brasília, deu para ver claramente na live que ele estava meio triste com Brasília. Afinal, né, o macroeconomista nunca vai ficar satisfeito com as propostas que são aprovadas em Brasília, né? Afinal, a proposta perfeita nunca vai ser aprovada. Ele estava triste, eu percebi no olhar dele que ele estava triste. Fala galera, então muito bom dia a todos. Vamos começar a falar aqui sobre o noticiário corporativo nessa manhã. Temos algumas notícias importantes, outras nem tanto, mas todas serão repassadas, tá certo? Então vamos lá começar falando um pouquinho sobre a sexta-feira, né? Lembrar aonde a gente parou, da onde a gente vai sair nessa semana. Bom, na sexta-feira foi uma sessão fraca para os ativos de risco, não só aqui, mas no exterior também. Então foi uma sessão onde acompanhamos, né, uma fraqueza muito grande ao longo de todo o dia. Não à toa o Ibovespa fechou em queda ali, mas nada muito expressivo, né, de 0,7. Pensar que numa semana, né, com Lula elegível, com PEC emergencial sendo desidratada na Câmara, tudo isso aconteceu e no fim das contas a gente perdeu 1.100 pontos apenas. Então poderia ter sido muito pior, né? E bom, então assim, foi um dia de fraqueza também no exterior, né? O S&P acabou subindo 0,1, você pega a Nasdaq, né, fechou em queda expressiva, novamente pressionada pelo avanço dos rendimentos dos treasuries, né? As commodities também quase todas em queda contribuíram para o movimento, até mesmo a Bitcoin recuou 1%. Já o dólar, né, após emplacar aquela sequência de quedas expressivas, com o Campos Neto atuando fortemente, na sexta-feira acabou, né, fazendo o movimento oposto, fechou em alta de 0,3 a 5,56, mas na segunda estávamos, né, com a moeda a 5,90 praticamente, então até que foi um fechamento positivo, né? No lado dos setores, acompanhamos varejistas caindo em bloco, algo em torno de 4% na sessão, em decorrência dos dados do varejo que foram divulgados referentes ao mês de janeiro, foram dados muito fracos. E destaque positivo para os shoppings que subiram em bloco, algo em torno de 3%. Ainda, né, na esteira dos resultados de Aliança Sonora foram melhores do que o esperado. E também, além disso, né, a perspectiva de avanço na frente sanitária, por mais que os números atuais sejam bastante negativos, né, o mercado olha sempre para frente. Então, perspectiva positiva beneficia também esses setores, tal como, né, a desinclinação da curva de juros. Bom, saiu uma notícia também na sexta-feira que, segundo o Bank of America, a Localweb, né, aquela provedora de web service, para quem não conhece ainda a empresa, pode ser incluída na próxima carteira do Ibovespa, segundo o banco, enquanto o Açaí, né, a unidade de atacarejo do GPA, deverá deixar o índice. A primeira prévia da nova carteira será anunciada no dia 1º de abril. Será que vai ser uma primeira prévia verdadeira ou uma mentirinha, hein? Bom, sobre vacinas, vamos começar falando sobre algumas notícias, né, relacionadas ao mundo da saúde. Quem diria, né? Eu nunca gostei de biologia, nunca gostei desse tipo de matéria e agora eu tenho que ver esse tipo de notícia o dia inteiro. Afinal, o mundo é assim, né? Não tem muito para onde a gente fugir nesse momento. Bom, a Anvisa anunciou que vai buscar informações com a AstraZeneca no exterior para entender esses possíveis eventos adversos relacionados à vacina, né? Acompanhamos alguns países suspendendo por 2, 3 semanas, né, vacinações da AstraZeneca, para quem não sabe, aquela vacina em parceria com a Oxford, que vai ser distribuída aqui pela Fiocruz, né, produzida também. E o que está acontecendo, né? Alguns relatos de coágulos sanguíneos, então as pessoas estão tomando vacinas, quer dizer, os relatos são esses, tá? As pessoas estão tomando vacinas e estão tendo reações muito fortes, né? Mas, posteriormente, tivemos o pessoal da AstraZeneca dizendo que não encontraram evidências que tais coágulos estejam relacionados à vacina. Então, até o momento, né, a informação que temos,
oficial é de que os casos não estão ligados, né? Mas é super importante a gente manter, né, isso no radar, afinal é um dos grandes nomes aí que devem contribuir para a retomada da atividade brasileira. Bom, a Anvisa confirmou que dará registro para o primeiro medicamento contra o coronavírus, será o Remdesivir, para quem, né, muita gente ficou fazendo piadinha a respeito do medicamento, né, por um bom tempo, e veja só que loucura, a Anvisa confirmou o registro, então, sendo o primeiro medicamento contra o coronavírus. Bom, saiu também alguns boatos na noite de ontem, né? O jornal O Globo informou que o ministro Pazuello não entregaria seu cargo, né? Quer dizer, o Globo disse que ele entregaria e o Pazuello disse que ele não entregaria. Ele disse até mesmo que não está doente e que o presidente não pediu a entrega do cargo, né? Ele disse que entregaria o cargo caso o presidente solicitasse. O que é bastante curioso, né? O fluxo de notícias contrárias umas às outras, saindo de maneira bastante expressiva ao longo dos últimos dias, né? Principalmente quando se refere a Brasília. Eu não sei se está rolando muito vai e volta ou se as notícias que estão chegando não são verdadeiras, tá? Bom, já nos Estados Unidos a situação quanto à pandemia, né, é bastante diferente da daqui. O presidente Joe Biden disse que o país está bem à frente da meta de vacinar 100 milhões de pessoas, ou melhor, 100 milhões de vacinas, né, não necessariamente 100 milhões de pessoas, em 100 dias, tá? Então o ritmo por lá está bastante forte e veja só como as coisas conversam. À medida que a vacinação, né, teve andamento, tivemos um dado super importante sendo divulgado pela Agência de Segurança no Transporte americano, tá? Veja só, os aeroportos dos Estados Unidos registraram na sexta-feira seu maior tráfego em um ano, quando a pandemia de Covid-19 interrompeu brutalmente o transporte aéreo no país. Então tivemos recorde de passageiros nos aeroportos dos Estados Unidos desde o início da pandemia, à medida que o ritmo de vacinação também tem crescido por lá. Bom, isso daqui, tudo que eu disse, pessoal, já é passado. Vamos falar sobre o que está acontecendo nessa manhã, afinal é isso que importa, não é mesmo? Tudo que eu disse era mais para trazer a conversa para onde a gente vai chegar agora. Bom, até aqui, ó, a questão não se alterou tanto nos últimos minutos, temos uma abertura positiva para as bolsas internacionais, bolsas europeias subindo em média 0,2%, 0,3%, e nos Estados Unidos a Nasdaq neutra, tá? 0,00 nesse momento, mas S&P subindo futuro, né? 0,08 e Dow Jones subindo 0,3%. Portanto, então, assim, sem grandes movimentos nessa abertura, mas não dá para negar que é uma abertura positiva, né? Em sua maioria, as bolsas nesse momento apresentam, portanto, movimentos altistas, embora não sejam tão expressivos assim. Já o petróleo também, né, com movimentos muito fracos, nesse momento cai 0,09, portanto, praticamente estável nessa abertura. E o grande destaque é de fato, né, dois grandes destaques, o minério de ferro e o Bitcoin. O minério de ferro permanece com uma pressão muito forte na China, ainda por conta das questões relacionadas a uma cidade siderúrgica. Até tinha pego o nome da cidade, vou pegar aqui um segundo só para passar a informação completa, tá? Eu esqueci o nome, para ser sincero, é um nome bastante difícil. Quer dizer, qualquer nome chinês, né, pra gente é difícil. Tangshan, tá? Tangshan, não é tão difícil assim, basta lembrar. Tem uma cidade siderúrgica muito forte na China, né? Ela representa ela tem uma grande expressividade na produção, né, de aço, enfim. E é onde fica o grande polo lá da cidade. Devido a problemas relacionados ao meio ambiente, né, o tempo está bastante poluído por lá. Desde a semana passada eles estão com essa preocupação quanto à aceleração na produção e está sendo obrigatório que indústrias siderúrgicas tenham que parar sua produção. Tá? Não importa lá, a China, vocês sabem como é, né? Assim, eles determinam alguma coisa, no dia seguinte as coisas acontecem, não tem muito debate. Determinou, no dia seguinte aconteceu. E é isso que está acontecendo lá já há quase uma semana. Por isso uma pressão no minério de ferro. Afinal,
né, a oferta global permanece a mesma, mas a demanda por um curto período de tempo se reduz e pressiona o patamar de preço do minério. Se é preocupante de maneira estrutural, na minha visão ainda não, tá? Mas vamos ver quanto tempo isso dura e pode ser preocupante lá na frente. Até vi uma mulher que trabalha na China, uma repórter, se eu não me engano, da Bloomberg, no Twitter hoje pela manhã, tirando uma foto da janela dela. Eu nunca vi uma coisa tão feia assim na minha vida. Parecia ser uma tempestade de areia, como se ela estivesse no deserto e tivesse uma tempestade de areia. A questão deve ter acontecido alguma coisa, não sei exatamente o que aconteceu, mas o meio ambiente está sofrendo bastante nesses últimos dias por lá. E não são os últimos dias, na verdade é uma questão estrutural. Se está há um bom tempo dessa forma, a gente sabe que a qualidade do ar deve estar bastante danificada. Tá? Então ficar atento às mineradoras e às empresas do setor de siderurgia ao longo dessa semana. Um outro destaque negativo no caso é o Bitcoin. O Bitcoin nesse fim de semana chegou a romper o patamar de $60 mil a moeda, o que é um patamar bastante expressivo, a sua máxima histórica, nunca tinha chegado nem perto disso, né? Tá subindo aos poucos e chegou a tocar os $60 mil, até que saiu uma notícia bastante interessante, tá? Vinda da Índia. A Índia propondo uma lei que bane criptomoedas, multando qualquer um que trade no país ou até mesmo que possua em sua custódia moedas digitais, segundo uma fonte do governo disse para a Reuters. Isso daqui ligado à preocupação quanto ao rastreio, né, pessoal? A gente sabe que a tecnologia que é utilizada, né, para Bitcoin, blockchain, enfim, isso faz com que muita gente faça transações sem que você consiga detectar, né, quais são tanto a pessoa que está mandando quanto a que está recebendo e o porquê dessa transação. Então o mercado negro só usa criptomoeda, né? Você entra naqueles sites de mercado negro, você consegue comprar absolutamente tudo que você pode imaginar com moeda digital. Então tem uma preocupação grande quanto à segurança, né, das pessoas e por isso essa pressão. Vamos trazer a conversa agora para o noticiário corporativo, tá? Primeiro destaque que eu gostaria de chamar a atenção: o JP Morgan reduziu sua exposição em ações brasileiras de overweight, né, que é acima do neutro, ou seja, normalmente a gente utiliza, né, compra como o sinônimo para essa palavra nesse sentido, portanto, de compra para neutro em seu portfólio na América Latina. Tá fazendo a mesma alteração para México, só que ao contrário. Então, México que estava neutro mudou para overweight e Brasil que estava overweight mudou para neutro. E tal movimento decorre da alta volatilidade esperada daqui para frente devido ao início muito prematuro do debate presidencial de 2022 e com a piora da inflação e da dinâmica do emprego devido à escalada da pandemia. A notícia é que, assim, em linhas gerais é negativo, né, pessoal? É sempre bom quando os grandes bancos estão recomendando o Brasil, porque o fluxo de gringo fica mais forte. Bom, o BNDES registrou lucro líquido de 20 bilhões e 700 milhões de reais em decorrência, né, de muitos desinvestimentos que realizou ao longo de 2020. O Mercado Livre está apostando em uma nova frente de negócio, separou 10 bilhões de reais para isso. A expectativa é que o Mercado Envios, nome da área de logística da companhia, trilhe percurso parecido ao do Mercado Pago, segmento de serviços financeiros do Mercado Livre. Sobre Eneva, o CFO da empresa informou que não tem perspectiva de entrar no leilão de privatização da Eletrobras, e a CCR, que vive divulgando seus dados, né, referentes à movimentação das suas rodovias, demonstrou queda de 8% referente aos dias 5 a 11 de março. Naturalmente, já em decorrência também de novas medidas de isolamento, né, que foram impostas principalmente, né, na região sudeste, mas atualmente nós temos medidas bastante restritivas em todas as regiões do país. Bom, a DASA comprou São Domingos, um hospital de referência de São Luís, no Maranhão, por cerca de 2 bilhões de reais, segundo o Brasil Journal. Tá? A companhia vai pagar 400 milhões de reais em dinheiro e o saldo de 12,4 milhões de ações. Muita atenção para a decisão tomada pelo Itaú BBA nessas últimas horas. O BBA revisou sua recomendação para diversos bancos e revisou para baixo. Tá? Então tivemos o Banco ABC tendo sua recomendação rebaixada de compra para neutra
com preço-alvo em R$18, o que implica um potencial de alta de 20% em relação ao último fechamento. Banrisul também rebaixado de compra para neutro com preço-alvo de R$14, que implica um potencial de alta de 16% em relação ao seu último fechamento. Santander, mesma coisa, de compra para neutro, preço-alvo em R$43, o que implica um potencial de alta de 10% em relação ao último fechamento. E por fim, Banco do Brasil, o único rebaixamento um pouquinho diferente, porque dessa vez não foi de compra para neutro, foi de neutro para venda, tá? Com preço-alvo em R$32, que implica um potencial de alta de 6,7% em relação ao último fechamento. Bom, ficar muito atento então, pessoal, que teremos duas coisas super importantes ao longo dessa semana, tá? A primeira delas, quer dizer, as duas acontecerão no mesmo dia, na quarta-feira, que serão as decisões relacionadas às políticas monetárias tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Eu acho que o Alejandro já falou muito sobre isso, mas a expectativa, portanto, que lá fora taxa de juros básica da economia norte-americana permaneça entre 0 e 0,25%, e aqui o Copom, né, deve tomar a decisão de elevar a Selic de 2 para 2,5%. Então a expectativa é uma elevação da Selic em meio ponto percentual, mas assim, lembrando que ela ainda é um patamar muito baixo, né? Mais importante do que as decisões, o mercado já meio que tem certeza que essas decisões serão tomadas dessa forma. Qualquer coisa diferente disso seria muita surpresa, tá? Mas o principal ponto de informação ali serão as atas, né? Então a gente conseguir ler quais são as visões tanto do Copom quanto do FONC, tá, sobre a perspectiva inflacionária tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Bom, sobre ofertas, temos que o grupo de saúde Atena do Pátria pediu registro para IPO, a Wine voltou a pedir registro de companhia aberta, o grupo SEB planeja IPO da Maple Bear e Escolas Premium na Nasdaq, e o Madeiro estuda IPO na B3 ao invés da Nasdaq. Vamos ver como que o mercado abriu? O mercado, na verdade, não, né? O futuro. O futuro, nesse momento, assim, como eu disse, né? Lá fora, poucos movimentos, né? Os futuros norte-americanos basicamente estáveis, europeus subindo 0,3, e aqui o movimento também é pequeno, mas é um movimento de queda, tá? Então temos o índice futuro do Ibovespa caindo nesse momento 0,18. Isso, assim, pessoal, não quer dizer absolutamente nada relacionado ao fechamento, tá? Tem muito tempo até o fechamento, e um movimento tão pouco expressivo como esse, e com fluxo de notícias grande como, né, estamos tendo há mais de um ano, é de se esperar que alguma coisa aconteça ao longo do dia, só não sei para que lado, tá? Então está sendo negociado próximo de 114 mil pontos, e o dólar nesse momento cai 0,14, 0,15 a 5,55, tá? Então o dólar nesse momento sendo negociado a 5,55. Curiosamente, né, acompanhamos então os vértices mais curtos da taxa da curva de juros se elevando. Você pega o DI 22 subindo 4 bips, aí o DI 23 sobe 1 bips apenas, e o DI 25 estável, o 27 cai 2 bips e o 28 cai 3 bips. Então a curva, né, fechando um pouquinho nessa manhã, o vértice mais curto subindo, mas, né, a parte mais longa caindo. Então a curva ficando um pouquinho mais flat nesse momento. Beleza? Bom, pessoal, eu tenho apenas um minuto aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma pergunta que vocês mandaram. Eu vi que vocês mandaram um monte de coisa. Bom dia para o pessoal que mandou. Bom dia aqui, eu não respondi. Marcos Labarte. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui, ver se consigo pegar alguma coisa. Henrique, qual a melhor opção de ação para o momento? Essa pergunta é boa, hein? Essa é aquela pergunta que todo analista não gosta de responder. É a famosa colocar a mão no fogo. Eu acho que, assim, se a gente vê as mineradoras principalmente, né, abrindo oportunidades ao longo dessa semana, pode ser uma boa oportunidade de entrada, tá? Com essa pressão no minério de curto prazo, pode ser que o pessoal bata um pouquinho no setor e abra a oportunidade de entrada. Eu gosto ainda de PetroRio, mesmo depois desses 33% de alta, tá? Continuo achando que é um nome interessante. O que mais? Eu gosto de B3 nesse patamar de preço, eu gosto de BTG Pactual nesse patamar de preço. Consumo, acho que lojas americanas bateram até não querer mais no papel, tá no patamar interessante de entrada. Via Varejo para quem quer carregar posições de longo prazo, tá? Movida nesse patamar de preço, Localiza também acho que são dois nomes interessantes.
Enfim, citei alguns aí que eu gosto. Já saiu o relatório europeu falando que não tem relações dos eventos com a vacina, isso aí. Henrique, na sua avaliação, qual seria o impacto na abertura da curva nas elétricas, especialmente na elétrica? A gente já tem acompanhado a abertura de curva, né, pressionando as empresas do setor de energia elétrica. Até acredito que o movimento que vai acontecer seja o oposto nesse momento, tá, Thiago? Eu acho que assim, a gente já tem muito prêmio de risco na curva. Eu acho que a gente deve ver um pouco desse fechamento, o que é positivo para a construção civil e também para as empresas do setor de energia, tá? Pessoal, bom dia você também, Zumir. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo por aqui. Pessoal, agradeço a presença de todos. Desculpa, Caio Cardoso, mas já passei do meu horário aqui em 2 minutos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, bons negócios. Amanhã estaremos de volta para mais Morning Call. Valeu, galera. Tchau, tchau.